E tudo passa tão depressa nesses tempos de hoje que nem percebo mais a nuance das cores. O detalhe vai perdendo a importância, os perfumes se misturam e eu e minha pressa cada vez mais longe do futuro. Quero aprender a ousar, me lançar ir mais além, mesmo que o mundo exija que eu seja igual. Quero escolher o que me convence, o que me convém. Será que o bem parece tanto assim como o mal? Coragem, quando é verdadeira, é calma e serena, faz valer a pena viver. Falo por mim quando é sim, digo sim e prefiro calar a trazer o sofrer. Nova era, te recebo de braços abertos. Nova era, te presinto, pois faço parte de ti. Quero aprender a ousar, me lançar ir mais além, mesmo que o mundo exija que eu seja igual. Quero escolher o que me convence, o que me convém. Será que o bem parece tanto assim como o mal? Coragem, quando é verdadeira, é calma e serena, faz valer a pena viver. Falo por mim quando é sim, digo sim e prefiro calar a trazer o sofrer. Nova era, te recebo de braços abertos. Nova era, te presinto, pois faço parte de ti.
sorri pra luz, que ela um dia vai chegar. Tenha fé em Deus, que o destino irá mudar. Que o sorriso é uma esperança que trazemos na lembrança, e ser feliz é poder compartilhar, é dividir o melhor que tem pra dar. É andar no bom caminho, onde nunca estará sozinho. É preciso acreditar, o amor está no ar em nossas vidas. Então sorria, ter coragem pra sonhar, liberdade pra amar. Jesus ensina e ilumina, seja onde for. Sorri pra luz, que ela um dia vai chegar. Tenha fé em Deus, que o destino irá mudar. Que o sorriso é uma esperança que trazemos na lembrança, e ser feliz é poder compartilhar, é dividir o melhor que tem pra dar. É andar no bom caminho, onde nunca estará sozinho. É preciso acreditar, o amor está no ar em nossas vidas. Então sorria, ter coragem pra sonhar, liberdade pra amar. Jesus ensina e ilumina, seja onde for.
Boa noite para todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra aqui do nosso querido Zilda Gama, e hoje recebendo aqui, já está aqui na tela com a gente, o André Luiz. Tudo bem, André? Como vai? Tudo bem, eu vou bem, você, Rony? Tudo ótimo. Tudo ótimo aqui também, dentro do possível, dentro das situações, das circunstâncias que a gente vive, a gente está tentando fazer sempre, né, o melhor, e fazendo com que a gente não perca a nossa ligação entre trabalhadores, entre amigos, entre os frequentadores também, nossa conexão com Deus, com a espiritualidade, dentro do possível que a gente consegue realizar hoje. Então, iniciando agora mais uma palestra, e a gente vai iniciar agora, então, de um jeito um pouquinho diferente, né? O André vai passar alguns recados para a gente, né? Em geral, somos nós mesmos que fazemos. Hoje o André vai ajudar a gente nisso com alguns recados. Vamos lá. Vamos lá, então. Eu vou passar 2 recadinhos importantes agora. E eu acho que o Rony comentou que dentro da medida do possível a gente está fazendo a nossa conexão espiritual, a gente está se mantendo ligado a essa casa Zilda que nos acolhe com tanto carinho. E o Zilda, lembrando disso, vai fazer então arraiar Zilda Gama na sacola. Interessante, né? Interessante porque Zilda Gama na sacola é um drive-thru, ou seja, infelizmente ainda não estamos em condições de estar voltando, de ter aglomeração, então o Zilda vai fazer um arraiá diferente, para que a gente não passe o mês de junho e julho em branco, porque a festa junina, julina, são tão importantes na nossa vida, então o Zilda pensou, e os colaboradores lá que tiveram essa ideia fantástica, vai acontecer da seguinte forma. Então, as pessoas podem contribuir, fazer as reservinhas das sacolas, que vem uma série de gostosuras julinas. Aí vocês podem ver depois o que vem. E a retirada vai ser no dia 18 de julho. Então, até dia 15 de julho a pessoa pode fazer lá o pagamento e dia 18 de julho ela vai retirar lá no Zilda, como um drive-thru mesmo. As pessoas vão estar lá entregando a sacolinha. O Rony vai deixar passando para a gente aí no WhatsApp, que é o 11 99 200 2222. Ele já está deixando passar aí esse WhatsApp. Qualquer dúvida, tipo, como que eu contribuo, como é que eu pago, vocês podem pegar esse número, é o prefixo 11 de São Paulo, 99 200 2222, facílimo o número. Vai lá no WhatsApp, que é o que mais a gente faz, é olhar o WhatsApp, rapidinho a gente fica sabendo, conversa aí com a pessoa e combina direitinho. Além de você participar de ter uma festa julina gostosa, mesmo que seja drive-thru, você pelo menos também vai contribuir para a Casa Zilda, que está ficando linda, que está ficando toda bonita para nos acolher e continuar acolhendo a gente quando a gente puder estar lá de volta. Então, esse é o primeiro recado, Rony. O segundo recado, acho que o Rony está vestindo até a camiseta do recado que eu vou dar. É isso aí. Ele está vestindo, eu vou dar a camiseta quem quiser contribuir com o Musicarte. O Musicarte é um projeto de ajuda que eles fazem, um projeto assistencial que eles conduzem ali numa comunidade próxima ao Zilda. E também, caso vocês queiram contribuir, né, é sempre importante para eles, trabalham com comunidade carente, nesse processo agora difícil, em função da necessidade de higiene, e mesmo deles estarem educando, ajudando todas as pessoas, as crianças, as mães, toda a ajuda que eles levam a essa comunidade. Então, também o Rony vai passar aqui para vocês um WhatsApp do Musicarte, que também a gente preferiu só colocar o WhatsApp, porque vocês podem rapidinho contactar pelo WhatsApp as pessoas e tirar todas as suas dúvidas. Então, aí vai passar aí, o Rony vai colocar aí o Musicarte WhatsApp, ele já colocou o WhatsApp, vocês podem ali teclar e perguntar, olha, eu gostaria de contribuir, como é que eu posso contribuir com o Musicarte, né? Eu acho que é importante, e uma coisa que a gente se lembra nesse momento que a gente ficou nesse isolamento,
e que veio muito forte, é essa forma de nós estarmos colaborando e nós estarmos contribuindo de alguma forma, né, com todos aqueles que estão passando pela mesma dificuldade. Muitas vezes estamos aí protegidos em casa, com algumas coisas que podemos fazer, e outras pessoas não estão na mesma situação que a gente. Então, vamos aproveitar, tem aí o Musicarte, o WhatsApp, fiquem à vontade para contribuir, e provavelmente vocês vão estar falando com o Rony, que está no WhatsApp aí, que vai estar atendendo vocês, tá bom? E o Arraiá, no finalzinho, se vocês aguentarem a minha palestra até o finalzinho, vocês vão ver um vídeo do nosso querido Carlito, que vai passar um vídeo dele convidando vocês para o Arraiá do Zil da Gama, e aí está de novo o WhatsApp do Arraiá do Zil da Gama, que vocês podem tirar qualquer dúvida e contribuir, tá certo? E ter todas as informações. Rony, volto para você para a prece. Muito bom. E importante a gente reforçar algo que a gente tem falado todas as nossas transmissões, porque realmente é algo importante, que é o atendimento fraterno, que tem acontecido, mesmo à distância. Um dos nossos atendentes entra em contato, você pode mandar, aliás, nesses telefones, né, já poderiam servir para contato, mas o nosso contato principal é pela página do Face. Você manda uma mensagem, coloca o seu telefone de contato e a gente vai entrar diretamente em contato com você. E isso tem acontecido, isso é muito importante nesse momento, para a gente não se sentir mais isolado do que realmente nós estamos. Por isso, vamos também lembrar desse recurso que nós temos para qualquer necessidade. Convidando, então, todos para que nesse momento a gente se una em pensamento e na nossa afetividade, agradecendo a Deus, nosso Pai maior, pela dádiva da experiência humana, pelas possibilidades que temos em nossas mãos, que tem chegado até nós, tantas portas se abrindo para que possamos testemunhar o nosso entendimento sobre a vida, a nossa submissão à sua vontade, Senhor, para que compreendamos os limites que a vida nos impõe e, ao mesmo tempo, nos esforçando pelo trabalho e pelo esforço pessoal em superar as dificuldades que nos apresentam. Queremos pedir por todos aqueles que nesse momento se encontram em reais dificuldades para seguir adiante, para reagir diante de tantas dificuldades que enxergamos no mundo. Que nesse momento a nossa prece, a nossa vibração possa chegar a tantos amigos e irmãos que necessitam tanto do Senhor. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de mais um dia. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então hoje iniciamos a conversa sobre família e os desafios da reencarnação. Obrigado, André. Vamos lá. Vamos lá, Rony. E é mais uma Voltou? Voltou? Sim. Acho que eu cliquei sem querer aqui. É mais uma conversa que a gente vai ter sobre reencarnação e família, porque, na verdade, é o seguinte, só o tema reencarnação já daria para a gente falar muito tempo, e família também, na verdade, mas vamos conversar um pouquinho sobre reencarnação e os desafios que nós temos. E junto com esse desafio que vem a ser a reencarnação, junto a isso vem a formação do nosso principal núcleo quando a gente está nesse planeta reencarnado,
que é a família. Então, o que vem a ser a reencarnação nos moldes, que a gente sempre comenta nas casas espíritas? Não deixa de ser a oportunidade que muitas vezes nós temos de voltar aqui neste planeta, habitando um corpo físico, e ter dentro deste momento as oportunidades de revermos e de aprendermos com as dificuldades que tivemos no passado. Muitas vezes, quando a gente vem reencarnado, a gente não sabe o que fez, né? Porque nós ganhamos um presente na nossa reencarnação. Nós ganhamos o presente do que eles chamam da misericórdia divina do esquecimento. Afinal, ninguém gosta de se lembrar de coisas ruins que fizemos no passado. Mesmo nesta encarnação, quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente se incomoda de lembrar. Então, pela benevolência divina, a gente reencarna, a gente retorna, que é o momento de nos encontrarmos com os desencontros do passado. E esses desencontros, quando a gente vem, e qual é a finalidade, então, da reencarnação, não deixa de ser de nós nos melhorarmos e buscarmos aprender aquilo que muitas vezes nós não quisemos aprender numa encarnação passada. E uma das formas que a gente tem como maneira de aprender é reencarnarmos e termos uma família. A família não deixa de ser o primeiro momento em que a nossa existência começa e aí nós iniciamos os primeiros aprendizados, os primeiros momentos em que nós temos que entender que a família não é o lugar onde viemos para aprender. A reencarnação, quando a gente vai estudando Kardec, vai vendo o Livro dos Espíritos, a gente sempre se lembra de uma coisa, que reencarnar é um presente divino mesmo, porque todo pai deixa a porta aberta para o arrependimento, não é assim? Então, se nós pararmos para pensar que nós, pais, deixamos sempre a porta aberta para um entendimento com os nossos filhos e com os nossos familiares, isso é que a gente aprendeu com o nosso Pai Deus. Deus nos deixa sempre uma porta aberta para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa rever as nossas atitudes. E este momento e esta porta que ele nos deixa aberta chama-se reencarnação. É a hora que nós temos a oportunidade de voltarmos, abrirmos esta porta e começarmos a trilhar novamente um caminho que se espera seja diferente do caminho anterior. Então, a família, quando nós estamos aqui e voltamos, nós temos os laços familiares, que algumas vezes foram destruídos em outras oportunidades. E aí, nós voltamos juntos aos nossos familiares para reconstruir esses laços que deixaram ou que foram esquecidos em momentos anteriores. Tá aí o nosso grande desafio, porque muitos falam como é difícil entender a família, como é difícil conviver em família, a gente ouve muito isso, porque é ali que nasce a oportunidade. É dentro da família que está a primeira oportunidade de nós aprendermos sobre diversidade. Existe lugar mais diverso do que a família da gente? É o primeiro lugar onde a gente aprende diversidade. Porque a primeira coisa que a gente aprende é, nós pensamos de uma forma e temos que respeitar o pensamento do outro. E o primeiro lugar que isso passa, onde é? Na família. Porque, observem, quando estamos reunidos em família, que nós não somos iguais. Que nós temos as nossas diferenças, nossas peculiaridades, nossos desentendimentos, e é ali que a gente começa a aprender, a perceber que se eu estou naquele núcleo familiar, é porque eu estou buscando refazer alguns laços que eu rompi no passado. É a porta aberta que comentei,
que está lá para a sua oportunidade. É o nosso momento oportuno de entrarmos e de perceber, poxa, aqui está a minha chance. Este meu filho precisa de mais atenção, o meu pai precisa de atenção, eu preciso de atenção, minha mãe, estas relações familiares próximas que eu estou dizendo. A família é muito mais do que isso, se observarmos a família do ponto de vista espiritual. Mas vamos falar só desse núcleo familiar mais fechado, que já tem bastante conversa, só nesse núcleo em que nós formamos ali. Então, uma família, muitas vezes, é o berço de nossas alegrias, não é verdade? Porque quando os filhos nascem, os netos nascem, é uma felicidade. É uma grande felicidade, uma oportunidade. Mas todo mundo cresce. Aquele nenenzinho pequenininho que a gente carregava no colo, fazia tudo, brincava, punha para dormir, cresce. Cresce e começa a ter os seus próprios pensamentos, começa a ter sua própria maneira de enxergar a vida. E aí vêm os nossos desafios. Desafios da convivência, desafios de entender as diferenças e de sabermos hoje, se pararmos para pensar, a juventude hoje tem muita informação, então eles estão muito bem informados, eles estão muito bem engajados em situações. Infelizmente, hoje nós também temos uma profusão de informações que podem não informar, mas desinformar, mas com muito carinho a gente tem que abordar essa conversa, né? Não é abordando a conversa via WhatsApp, é uma conversa mais como eu aqui passei o WhatsApp para vocês conversarem do Arraiá e conversar aí do Musicarte, a conversa da família tem que ser sem o WhatsApp. A conversa da família tem que ser ali, abrindo o coração, sentando junto, conversando, porque é só assim que a gente pode chegar à conclusão. E uma coisa importante, é o respeito, né, que se espera nessa conversa. É a maneira amorosa e respeitosa, porque não existe o que sabe tudo. Existe duas pessoas conversando, ou os familiares conversando e aprendendo pontos de vista diferentes. Ah, mas o pai, então, tem que ser amigo e tem que fazer tudo que o filho quer. Não é isso. Todo mundo passa por aprendizados de ter respeito, de aprender sobre respeito, sobre a convivência, mas a gente tem que saber ter uma conversa tranquila, porque ao invés da gente afugentar, a gente precisa acolher. E família, eu vou usar um dos valores do Zilda, da missão do Zilda Gama, é acolhimento, não é verdade? O Zilda sempre fala, venha de onde vier, seja bem-vindo e será acolhido. Este é um dos valores e da missão do Zilda que está lá, colocado bem para todo mundo ver. Esta é uma grande missão, um grande valor da família. Venha de onde vier, reencarne de onde reencarnar, faça parte dessa família e será acolhido. É assim que a gente tem que olhar quando a gente está conversando sobre família, quando nós estamos vendo as oportunidades familiares que a reencarnação nos dá de presente. E aí eu tirei uma frase que é muito interessante, que fala assim, uma andorinha só não faz verão, não é verdade? Uma andorinha só não faz verão. E aí eu coloquei a seguinte analogia, uma alma solitária, ela não faz uma reencarnação, porque somos espíritos que viemos para conviver, formarmos sociedade, estarmos em família, convivermos um com o outro, então precisamos reencarnar e compartilhar. Esta é a grande missão que nós temos quando nós estamos formando uma família. Compartilhar. Compartilhar todas as situações. Alegria, tristeza, momentos difíceis. Temos que compartilhar, porque isso é família. Família é isso. Então, lembrem-se das andorinhas que dão aquela revoada forte, vão juntos buscar um lugar mais aquecido. Isso é a família, isso é a reencarnação em família. Revoadas em conjunto, formando a família e buscando um lugar que seja mais aquecido, que seja mais confortável para as pessoas. Para que eles se sintam bem, para que eles possam ali se unirem. Imaginem esta visão
desta busca de um lugar mais confortável que as andorinhas fazem, por isso uma só não faz verão, são os familiares. Nós todos juntos é que fazemos este verão, porque aí é que nós vamos buscar o conforto, o alívio, né, o ombro, a situação difícil que temos que apresentar, o entendimento. Gente, é difícil. Eu estou explicando para vocês aqui, lembro, tenho várias situações em que é muito difícil. A gente tem situações que vêm pela nossa educação, muitas vezes, de difícil de entender, porque muitas vezes nós aprendemos de uma forma e agora temos que nos adaptarmos a outra forma. É complicado, sim, não deixa de ser. Mas a hora que nós começarmos a olhar, abrimos a oportunidade do nosso olhar, de percebermos que nós que estamos aprendendo sobre a doutrina espírita e que acreditamos na doutrina espírita, quando nós percebemos, poxa, estou tendo a oportunidade de reencarnar, estou tendo a oportunidade de estar nesta família, preciso fazer algo para que isso funcione. Preciso fazer algo para que seja em favor deste movimento. Porque se eu remar contra, é como se eu estivesse perdendo a grande oportunidade que eu tenho de me renovar, de me transformar e de criar os meus laços com esses espíritos que estão na minha casa, de criar laços de afinidade, de criar laços que são laços sustentáveis, que nós possamos nos unir cada vez mais. Para que se distanciar? Porque cada vez que eu me distancio, cada vez que eu rompo uma ligação, eu vou ter que buscar novamente pela criação de um vínculo, pela situação de melhoria daquela relação. Então, é um momento de reflexão. E nós estamos passando, o Rony fez uma prece muito linda no início, e nós estamos passando uma dificuldade grande com essa pandemia, é verdade. E é uma dificuldade grande porque nós estamos vendo vidas serem ceifadas por diversos locais e é uma pandemia e não é num país, numa cidade, é no mundo todo, é no nosso planeta todo. Todo o planeta passando por essa dificuldade. E, infelizmente, apesar das dificuldades, nós olhamos em todas as direções, em todos os países, em todos os lugares, e vemos muitas dificuldades de entendimento. Líderes que deveriam estar entendendo melhor a situação, que poderiam estar contribuindo, vocês têm uma visão distorcida. E o que uma das coisas que a gente tem aprendido, e essa doutrina espírita nos reforça isso, que é o momento de comunhão, é o momento de caridade, é o momento de olhar o próximo, é o momento de ver o que eu posso fazer um pelo outro. E com isso a gente tem visto muitas iniciativas, como a da Musicarte, que faz ajuda numa comunidade, que leva higiene, oportunidade deles entenderem como se manter de forma higiênica num momento tão complicado, onde uma crise sanitária, né? E eles precisam aprender. Então, movimentos como esses a gente começa a ver brotando em diversas partes. Por quê? Que nós não vamos aproveitar essa comunhão em benefício do próximo e olharmos também para o nosso núcleo familiar. E também fazermos um movimento do mesmo sentido, um movimento de ajudar o próximo. E quem é o próximo? O próximo não é só aquele que precisa de um alimento. O próximo, muitas vezes, é aquele que está dentro de casa, no quarto ao lado, no WhatsApp, no Netflix, e precisa conversar, e precisa sentar. E esse momento em que estamos isolados, muitas vezes a gente fica dentro de casa tanto tempo, não é verdade? E não era assim antes. Saía-se muito, ia para lá, ia para cá, e agora a gente tem que ficar em casa. Então, aí, às vezes, os ânimos ficam um pouco mais exaltados, porque ali tem as diferenças. Qual é o convite? Qual é o convite que essa pandemia faz a todos nós? O convite que essa pandemia nos faz é: vamos nos olhar mais. Nós estávamos nos olhando muito pouco. Nós estávamos
próximos, porém distantes. E ela agora nos forçou a ficar dentro de casa. Vejam o que nós estamos passando. Tem muita gente que não se vê há mais de 100 dias, né? Avós, mães, porque a gente tem medo de ir visitar por causa de, será que eu sou assintomático? Será que eu posso transmitir? E a gente tem toda essa preocupação, então a gente não vai ver. E aí a gente pensa assim, poxa, quando estava tudo bem, quantas vezes eu ia visitar minha mãe? Quantas vezes eu ia visitar meu pai? Quantas vezes eu ia me reunir em família? Quando estava tudo bem, podia. Quando estava tudo bem, eu acho que sempre tinha uma desculpa. Hoje não dá, amanhã eu vou. Ah, eu estou trabalhando muito, eu tenho que sair. E agora que a gente quer ir, não pode. Já perceberam que agora essa pandemia está nos convidando? Aproveite a convivência daqueles que estão dentro de casa e se lembre que quando passar, porque eu adoro aquela mensagem do Chico Xavier, que ele diz: tudo passa, tudo passa. E quando isso passar, eu vou fazer o seguinte: eu tenho que colocar aqui, anotar todo mundo que eu quero visitar da minha família, porque eu percebi que a chance que eu tinha, eu estava perdendo. E agora que está vindo a oportunidade, eu quero fazer. Então, vejam quantas reflexões nos levam só no núcleo familiar, de pensarmos quantas coisas a gente vai deixando por uma picuinha, por uma diferença, e a gente vai deixando essa oportunidade seguir sem que possamos depois pensarmos: e se não fosse a pandemia? E se fosse um momento de desencarnarmos? Estivéssemos lá no plano espiritual e nos lembrássemos de tudo que deixamos de fazer? Será que não é momento de aprendermos, então, que a gente pode fazer diferente? É a hora de fazer diferente quando nós voltarmos e quando tudo estiver bem, porque uma das coisas que a gente mais aprende na família, entre conviver e respeitar, porque família é incomodar o outro e ser incomodado. Desculpa, hashtag fica a dica. Eu brinco sempre assim, porque é o lugar onde a gente incomoda um outro, é um lugar onde a gente esbarra um no outro. Não tem como, a gente sempre vai esbarrar. E aí o que que a gente precisa aprender? Aprender a se acomodar, para esbarrar menos, né? É o lugar onde a gente se sente amado, é onde a gente aprende a compartilhar, aprende a repartir, a cooperar, né? E tem que aprender a dividir também. E quando eu falo dividir, muitas vezes, em função de cada um ter uma vontade, muitas vezes as famílias, cada um entra em seu quarto, tranca suas portas, cada um liga a sua televisão, assiste seus programas, cada um está conectado num ambiente separado, que é o próximo distante. Comece a fazer algo diferente. Comece a assistir algo que seja comum. Ah, mas meu filho gosta de ouvir rock. Vai sentar com seu filho e ouvir rock um pouco. É o momento de conversar. De repente, ali na conversa da música, sai alguma coisa. Sempre bom, música sempre ajuda. Nossa palestra hoje começou com música. Sempre música ajuda o ambiente. Não importa se é um rock, alguma coisa, não tem problema. É o momento da gente aprender a olhar e falar assim: poxa, eu vou sentar ali, eu vou assistir aquele filme ali, eu vou assistir aquele programa ali. Não é muito que eu gosto, mas eu quero ficar, conversar com meu filho, quero ficar com meu pai. É uma hora da gente começar a perceber que a gente precisa fazer alguns movimentos, né? Alguns movimentos que vão ao encontro desta união. E não dizer, eu não gosto daquilo, então fica você aqui, eu fico lá. E, infelizmente, a tecnologia, que é esse negocinho pequenininho aqui, ó, isso aqui, ó, celularzinho, nos ajudou muito. Mas e como está nos ajudando agora aqui com essa tecnologia, que o Rony nos conectou a todos, é, mas ela também nos separa, se a gente não souber dosar, né? Vocês já ouviram muitas vezes isso, quantas vezes a gente vai nos lugares, você vê as pessoas sentadas, cada um em si mesmado no seu celular. Então a gente também precisa aprender a ter momentos de conversa, e momentos em que a gente possa ter essas conversas e realmente nos unirmos. Eu lembro, eu fiz essa palestra em uma outra casa e uma pessoa depois comentou, falou assim: lembra quando acabava a luz e todo mundo ficava junto?
e não tinha nada, não tinha celular, não tinha nada, acabava a luz. Então, imagina, punha vela, fazia bichinho na parede, na vela. É mais ou menos aqueles momentos em que a gente tem que ficar junto e que a gente tem que conversar, porque acabou a luz, né? Não tem celular, não tem nada. A gente tem que brincar, conversar, falar sobre as coisas. É exatamente essas imagens que a gente tem que ter quando a gente está estamos em família. E aí, uma das coisas que a gente aprende, a família é apoiar um ao outro, né? Mesmo que a gente ainda tenha alguma dificuldade de entender plenamente o outro, a gente se apoia um ao outro. É um projeto espiritual. É um projeto de estarmos juntos, né? E aí, Kardec faz uma pergunta aos espíritos que ele diz assim: dentre os vícios, qual se pode considerar o mais radical? Aí os espíritos respondem: egoísmo. E aí ele pergunta também: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência, né? Um aumento do egoísmo. Já pensamos nisso? Quando a gente vai descendo, deixando a família aí se soltando e se perdendo, a gente vai aumentando esse egoísmo. Vamos ficando mais egoístas. É com a família que a gente aprende a compartilhar. E é ali que começa o exercício de saber que temos que permitir cada um caminhar a sua distância. Minha mãe, ela sempre dizia assim: uma flor desabrocha na hora que ela tem que desabrochar. E se a gente vai lá e tenta desabrochar a flor, a gente vai despetalar a flor. A gente não vai desabrochá-la. Então, isso a gente tem que aprender na família. Às vezes nós já desabrochamos para alguma coisa, já temos um entendimento de algo, em que o outro ainda está fechadinho como um botão. Vamos dar tempo para esse botão desabrochar. Vamos estar juntos. Vamos estar acompanhando. Mas vamos dar tempo para que esse botão desabroche. Dá tempo para que ele floresça. Dá tempo para que o perfume se exale. E que a gente possa, então, com esse movimento, dar a chance um para o outro. Porque é muito comum a gente querer pegar na mão do outro, eu quero te ajudar, mas a gente quer que o outro ande no nosso passo. Eu te puxo para andar no meu passo. E o outro ainda não está andando naquela situação, ainda ele tem dificuldade de caminhar naquele passo que a gente quer. Dá uma diminuída um pouquinho, senta um pouquinho, conversa, rever esse passo como vai ser, né? E outra coisa, como é que nós estamos com o nosso ego? Esse é um exercício difícil mesmo. Eu escuto bem o outro quando conversa comigo? Eu dou atenção? Ou eu estou sempre ocupado? Ou quando a pessoa começa a falar, a gente já comenta: já sei o que você vai falar. Vem de novo você com essa conversa. Será que eu estou dando chance para o outro conversar comigo? Será que eu olho para o outro? Uma das coisas importantes é olhar para o outro. Ou eu continuo olhando meu celular falando: aham, aham, aham. Como é que eu estou conversando? Como é que eu estou fazendo essa relação? Gente, não é fácil não, tá? Eu estou aqui fazendo a palestra e eu também tenho muitas dificuldades. Cada leitura que eu faço é um aprendizado. Eu anoto, anoto e vou tentando aplicar na minha vida o máximo que eu posso. E será que quando a pessoa me procura eu falo: estou ocupado? Como é que eu estou? Isso é observar o nosso ego. E lá é onde a gente desbasta esse ego. Porque eu preciso desbastar o ego. Eu preciso dar ao outro atenção, olhar, escutar, né? Permitir que o outro fale. Deixar que o outro fale. Sabe aquela conversa que a gente vai ter e o outro começa a falar e eu já começo a falar por cima? Não terminou de fazer a frase, eu já estou respondendo? Não terminou de elaborar o pensamento e eu já estou dando o veredito. Isso é uma das coisas que a gente precisa se observar, porque isso a gente vai distanciando.
Num próximo momento, o seu filho ou alguém da sua casa vai te buscar e fala assim, vou conversar agora. Não, mas eu vou começar a falar. Na hora que eu estiver olha, aconteceu, o outro vai falar, já sei, aconteceu errado, você fez errado, você não prestou atenção. Não dê chance para o outro terminar a conversar. Isso é um mal do século, inclusive, porque estamos tão acostumados com a velocidade disso que às vezes não damos tempo na conversa com o outro. Vocês já perceberam? Se você manda um WhatsApp e fica aqueles 2 tracinhos que entregou, aí fica azul, que o outro leu, e não responde. Vocês já viram a agonia? Ué, por que não respondeu? Ué, já leu. Ele já leu? Como é que não respondeu ainda? A gente é assim também dentro de casa conversando. A gente é assim com os outros. Ué, então a gente não dá tempo do outro. A gente não dá tempo nem de fazer os 2 tracinhos azul quando a gente está conversando, já estamos respondendo em cima. Prestem atenção nos pequenos movimentos que nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa convivência, e vocês vão observar essas coisas. Família. União de almas imperfeitas. Muito bem. Agora, como é que é uma família perfeita? Não existe família perfeita. Existe essa frase que eu achei muito bacana, que fala assim: uma família perfeita é feita por pessoas imperfeitas, que se recusam a desistir uma das outras. Já pensaram nisso? A gente é imperfeito, mas a gente se recusa a permitir que desistir faça parte do nosso vocabulário. A gente não permite que desistir venha compor aquele núcleo familiar, porque nós queremos estar juntos, nós queremos observar, entender o máximo possível, com discussões. E importante, somos seres humanos. E por seres humanos, nós temos todos os tipos de sentimentos. Então, não se sinta envergonhado porque teve raiva, ficou com raiva, chorou, xingou. Isso tudo acontece. Mas a melhor forma que a gente tem a fazer é fazer com que a união venha. Tive um descontrole, vou lá e busco a união. Porque isso acontece, porque somos seres humanos, né? Nós não somos digitais. Nós somos pessoas que temos sentimentos. Então, algumas vezes, alguma coisa aflora sem que a gente consiga controlar. E nem por isso eu preciso deixar aquilo continuar aflorando sem buscar resgatar. Aflorou? Poxa, olha, acho que eu exagerei. Vamos conversar. Aflorou de novo? Exagerei de novo. É um controle constante. Eu ponho o pé no freio, ponho o pé no acelerador, ponho o pé no freio, ponho o pé no acelerador, e o outro vai entendendo, porque todo mundo tem essas situações. Todo mundo tem esses altos e baixos. A gente só precisa ir aprendendo com eles. Então, família é formada por pessoas imperfeitas, que é o que eu acho muito importante. E aí, nós começamos a nossa caminhada, muitas vezes falando desse nosso núcleo familiar, começamos aí, nos casamos, formamos, temos o casal, qualquer que seja a relação, casais hoje são formados, né? Não importa o gênero, nós temos vários casais se formando hoje, e aí nós vamos trazendo filhos, netos, vão todos entrando nessa posição nossa de família. E aí isso vai exigindo dar atenção. Uma das coisas que a gente precisa aprender é que quanto mais a gente tem em família, a gente mais precisa compartilhar. Então a gente precisa saber que às vezes um casal, quando vem filhos e vem netos, precisa distribuir atenção, e as pessoas da família precisam aprender isso, para que isso não sinta como se eu estivesse sendo deixado de lado. É simplesmente compartilhando atenção e afinar essa educação. É uma oficina, né? Eu comentei isso no início, e é uma verdade. É uma oficina diversa. Nós temos ali diversos artífices, cada um fazendo alguma coisa, cada um desenhando uma obra, que é a sua obra de vida. Cada um desenhando sua obra na sua evolução, no seu aprendizado. E juntos nós vamos compor. Essa é a função da família, né? Teremos obras individualizadas, porque somos espíritos individuais. Mas a nossa individualização não deixa de passar por esse momento que é o núcleo familiar, a importância desse equilíbrio. E aí, eu acredito
eu não combinei isso com o Rony direito, mas acho que o Rony está dando das 51 minutos, eu tenho que ir chegando para o fim, né? Acho que funciona assim. Vou usar acho que deve ser por aí, tá dando 51 minutos. Nós temos ainda que assistir o vídeo do querido Carlito. Uma das coisas que a gente precisa sempre ter em mente, e principalmente quando eu comentei que a gente está isolado, a gente está em casa, e a gente está vendo que a gente não consegue ver as pessoas que a gente gosta, a não ser pela parte virtual. É o que a gente tanto gosta de ir no Zilda, não é verdade? Tomar um café, abraçar todo mundo, é tão bom. Sinto muita falta disso, né? E isso faz muita falta para a gente, esse contato faz muita falta para a gente. Mas tem uma frase do Chico que ele traz que eu acho muito importante. Porque o Chico nos trouxe todos os ensinamentos e ele tem essa frase que eu vou falar no final, mas eu tenho uma outra que ele comenta que eu acho muito importante para o caso familiar. Nada, o que aconteceu não pode ser modificado, é um dos pensamentos do Chico, né? E essa frase que ele traz aqui, eu acho muito importante para que a gente faça uma reflexão dos momentos familiares que a gente está vivendo, da situação dessa nossa reencarnação. Lembrando, nós pedimos para estar aqui reencarnados nesse planeta. Nós pedimos para estar aqui passando por essa situação. Nós pedimos para aprender com a oportunidade que nós estamos tendo de aprender. Quantas coisas a gente solicitou e agora no banco da escola a gente fica meio revoltado, mas não é motivo, porque nós estamos passando exatamente por aquilo que nós precisamos passar, por aquilo que nós precisamos aprender. E a família, como sempre é bom recordar, diz assim: viver é sempre dizer aos outros que eles são importantes, que nós os amamos, porque um dia eles se vão e ficamos com a impressão de que não os amamos o suficiente. Tenham isso em mente. Compartilhem esse dizer com todos aqueles que são importantes para você. Aproveite esse momento de família e faça a reflexão de que amar é doar, é respeitar, é entender. Com as nossas dificuldades de entender as coisas, precisamos nos esforçar. Que estar junto requer muita benevolência um com o outro. Que estar junto representa que eu preciso saber do meu espaço e respeitar o espaço do outro. E que estar junto diz para nós assim: nós estamos juntos, entendemos coisas e temos percepções diferentes, mas permaneceremos assim, porque nós nos amamos. E este é o maior presente divino que nós podemos ter na nossa vida. Então, eu deixo essa frase para vocês. E, Rony, aqui diz que nós estamos já a 55 minutos, por isso que eu estou já chegando aqui. Daí o Rony voltou. Ok, muito bem. Olha, tem duas perguntas interessantes aqui. Acho que daria tempo, né? Dá tempo, sim. Claro que dá. Se eles me aguentarem, eu respondo. Vamos aguentar para a gente também poder ver o Carlito depois. Só duas perguntas interessantes. Uma da Gabriela. Quando a gente tem um familiar doente, aí ela especifica doença crônica mental, ou seja, né, vai permanecer com ela, certo. E que eventualmente abala as relações. As provas são direcionadas mais para o doente ou para os que estão convivendo com essa pessoa? Muito boa essa pergunta. E, Gabriela, na maioria das vezes é direcionada a todos. Aquele que está doente recebe essa dificuldade
porque o espírito precisa aprender a passar por essa dificuldade da doença, porque saiba, apesar da gente achar que o doente mental não está passando por um aprendizado, ele também está passando pelo aprendizado da mesma forma, com os entendimentos necessários, porque o espírito está ali, naquele invólucro, aprendendo com aquelas dificuldades. E todos os outros que vieram junto, vieram aprender também esta situação. Aprender a conviver com essa situação, que é muito difícil. Aprender a saber como lidar com os limites, como que eu tenho que fazer, que às vezes se revolta, às vezes fica sem saber como lidar, não sabe se está fazendo correto. É um momento familiar para todos, Gabriela. É para quem está junto e é para aquele que veio também. Existem estas oportunidades reencarnatórias, quando vem com uma doença, com alguma deficiência, sempre passa para todas as pessoas em volta estarem aprendendo com aquilo. É um grande aprendizado, é um grande momento, é uma grande oportunidade, né? Que a gente sempre diz, é uma oportunidade deste núcleo familiar formarem os laços que eu tanto comentei. Esses laços, esses vínculos tão importantes, porque esse espírito hoje que passa a dificuldade da doença mental, não vai permanecer com a doença mental pela eternidade, ele vai evoluindo, e os laços, esses vínculos vão permanecer. Mais alguma, Rony? Muito legal. E aí, não é exatamente uma pergunta, né, mas eu acho que vai valer muito a pena comentar, e pedindo permissão à Lu para trazer aqui o comentário que ela fez, né, e também agradecendo, né, reconhecendo a confiança que ela teve e de expor essa situação aqui entre nós, que somos amigos e que queremos o bem uns dos outros, né. Uhum. Então ela comenta as dificuldades, né, na família, e a gente em geral fica um pouco constrangido de ter dificuldades, mas a gente tem que entender que nós passamos por dificuldades mesmo, e a gente tem que ter vergonha de não fazer nada, né? Exato. Mas não de ter dificuldade. Então ela expõe aqui, né, a dificuldade que ela sente ali, um pouco de isolamento dos familiares, e a gente tem que também ter, né, ter a consciência de que a mensagem espírita, ela vem, né, a mensagem do evangelho, ela vem justamente para a gente resolver os problemas, né? Quem não tem problema não precisa de nada disso. Então, transformando o comentário dela numa pergunta, né? Então, o que a gente poderia fazer, né, quando apesar dos nossos esforços, a gente ainda sente a resistência e um pouco de distância dos nossos familiares? Mais do que a distância, né, da pandemia, uma distância afetiva. Entendi. Você sabe que essa é uma pergunta que é muito importante, e obrigado pela sinceridade dela, e é uma colocação importante, porque a gente às vezes fala assim, poxa, eu tento. Então, vou te contar uma historinha do Chico Xavier e do Emmanuel. O Chico Xavier, ele tinha uma dificuldade muito grande, porque existiam algumas pessoas que não gostavam, faziam comentários difíceis a ele. E um dia, o Emmanuel, ele chegou, o Emmanuel estava assim, observando ele voltando, e falou, mas o que foi, Chico? O que você tem? Ele falou, então, Emmanuel, existe aquela pessoa que, não sei, eu procuro, a pessoa não me dá atenção, a pessoa não tem nenhum entendimento comigo, e eu vou, e eu converso. E aí o Emmanuel falou para ele assim, tá bom, então você vai lá, conversa com essa pessoa, conversa, se expõe, e vamos ver qual vai ser o resultado. E o Chico pegou e falou, então eu conversei com o Emmanuel, agora eu vou lá. Aí ele foi, chegou lá, ele foi maltratado do mesmo jeito. A pessoa falou horrores para ele. Não aceitou nada, e o Chico volta, cabisbaixo, né? Aí o Emmanuel fala, mas o que foi, Chico? Aí ele fala assim, olha, Emmanuel, eu fui lá, conversei, me abri, e a pessoa mesmo assim não me acolheu, não quis conversar comigo. Aí o Emmanuel disse para ele o seguinte, Chico, você andou a sua parte,
Agora, deixe sua porta aberta. Ele usou o exemplo da porta, porque os outros precisam também ter um momento de caminhar o seu espaço. Nós não podemos, lembra da flor? A gente precisa deixar com que a flor desabroche. Eu sei que o exemplo que eu estou dando do Chico foi para dizer o seguinte: ele fez uma em busca de, e eu acho que isso seria a minha resposta a você. Busque mais vezes, procure por. E se mesmo assim o outro lado ainda não se interessar, não feche sua porta, mas permita que o outro caminhe a sua distância também. Porque é assim que a gente faz, dando oportunidade e deixando a oportunidade aberta. Porque muitas vezes a gente precisa tomar cuidado, porque a gente fala assim, então tá bom, eu estou com uma dificuldade aqui com meu filho, vou lá, falo alguma coisa e falo assim, olha, é assim, assim, assim. E volto e falo assim, se você fizer dentro do meu jeito, da minha forma, e aí não deixo nenhuma oportunidade. Isso não é reconciliação. Eu acho que é o que você falou. Vá, mostre que existe uma oportunidade de reencontro, que existe a chance de ter um reencontro, como o Chico foi fazer, e se o outro lado ainda não se sentir pronto para isso, você sempre deixa a porta aberta. A porta aberta significa a oportunidade do outro caminhar ao encontro desta união. É muito difícil, sim, e a gente agradece muito a sua sinceridade. Mas é que o Rony comentou, nós só não estamos colocando aqui todas as nossas dificuldades familiares, porque senão a gente ia ficar uns 3 meses conversando nessa live. Mas todo mundo tem dificuldade. Todos nós temos dificuldades. Umas de uma forma como a sua, do outro não aceitar, do outro não ter carinho, mas a gente tem que usar esse aprendizado que eu acho que eu sempre uso esse aprendizado do Chico e do Emmanuel. Volto, não tranco a porta, eu deixo a porta aberta. E a oportunidade está aí, para que a gente possa se encontrar. E quem sabe seja nessa reencarnação, porque isso é o motivo de estarmos juntos, não é verdade? Espero ter ajudado, Lu. Excelente. E claro, né, querendo conversar um pouco mais, né, cada um de nós, né, que estivermos aqui, estaremos sempre à disposição para isso, para poder levar um pouco mais, porque realmente a família ter, né, não resolver determinados problemas é muitas vezes adiar, né? Por isso, que tal nessa, né? Por que não agora, né? Por que Por não que não? agora? É isso Por aí, que não Rony. Por agora? que não agora? É verdade. Você pode até fazer uma música, Rony. Fazer uma música, por que não agora? Por que não Por que agora? não agora? Exatamente. E Muito eu acho bom. que esse é muito bom. E você ia falar, se as pessoas mandarem para o Zilda o atendimento fraterno, também podem conversar. É muito importante conversar no atendimento fraterno, né, nesse momento. Excelente. Muito bom. Vários comentários, depois você pode dar uma olhada lá, né? Alguns direcionados para você mesmo, alguns comentários sobre o tema, livros aqui, a Cris sugere o livro Quando os Lírios Voltarem a Florir, né? Várias interações que a gente gosta muito, né? De sempre de ler e ver as pessoas interagindo conosco. É isso. É isso, que bom. Excelente reflexão nessa noite. E estamos inseridos, né? Estamos em família. Todo dia, todo santo dia Todo nós dia. temos a Nossa, oportunidade, né? exatamente. E aí a nossa promessa, né, Rony? Eles vão ver o vídeo do Carlito, gente. É o Carlito. Todo mundo Muito ama o bem. Carlito. A gente ama o Carlito. E Legal. já que a gente ama o Carlito, vamos no Arraiá do Zilda. Lá, Hum, passa o WhatsApp lá, que vocês pegaram o WhatsApp do Rony, lá do Arraiá, pega o WhatsApp, liga e vamos pegar a tua cesta. Já pensou? Eu tô com uma saudade de comer pamonha, arroz hum, doce. Eu hum, adoro festa junina, gente. Adoro. hum. É coisa muito boa. Excelente. Então vamos lá, vamos então, já que todos amamos o Carlito, vamos então assistir o convite dele. Olha, tá engraçado, hein? Vamos lá, vamos assistir aqui. Tem som, Rony?
Sem som ele já é engraçado, Carlito. A sacolinha. O Rony tá saindo som pra ele? Não, não tá. Nós vamos interromper aqui. Eu pensei que fosse só pra mim, eu falei, tudo bem, depois eu assisto. Mas ele tá engraçado sem som já, né? Mas eu devia ter clicado num botão aqui, nós vamos de novo. Desculpem a falha técnica. Agora, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, Rony, tá tudo ótimo. Isso, vamos lá. Não tem som, Rony. Mas ele tá engraçado sem som já, né? Eu devia ter clicado no botão aqui, nós vamos de novo. Desculpem a falha técnica. Agora, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, Rony, tá tudo ótimo. Não tem som, Rony. Não saiu, viu, Rony? Não tá saindo som, não. Não tá saindo som, não, Rony. Não saiu, viu, Rony? Não tá saindo. Pois é. Falha técnica total. Falha técnica mesmo. O outro aplicativo funcionava tão bem, né? É. Você quer mandar pro pessoal assistir no Facebook? Talvez seja. Vamos fazer isso. Vamos publicar lá no Face logo em seguida. E aí todo mundo vai poder assistir e poder, né, claro, aceitar o convite do Carlito, que realmente tá muito bom. Ele explica lá sobre PicPay também, que a gente pode fazer o pagamento, já que a gente não vai estar presencial, né, o tempo inteiro, como a gente costuma estar no Zilda. Então, para facilitar, a gente tem, além de depósito bancário, tem o PicPay também, o aplicativo, para a gente poder fazer o pagamento. E, claro, né, no dia, quem for buscar a sacola é presencial, mas, né, como o André também explicou, não precisa nem sair do carro, né, você chega, pega a sacola e já vai para casa com toda a segurança. Então, em seguida, a gente publica no Face, todo mundo vai poder assistir. Ô, Rony, eu baixei o PicPay, é muito fácil o PicPay, viu? Eu baixei o PicPay só para o pessoal saber. Se ele baixar o PicPay, lá dentro ele procura Zilda. Sim. Muito fácil, já vem rapidinho Zilda, e eu me paguei pelo PicPay, é muito fácil. Você vai lá se tem o iPhone ou se tem o Android, é só ir lá na lojinha, baixar o PicPay, é muito fácil. Muito fácil. E nós também temos um QR Code, né, aquele código de barras, né, específico lá também, que está circulando aí nos nossos grupos também, que através do PicPay você lê diretamente, ele já cai no Zilda Gama, também vai funcionar, ok? Ótimo, perfeito. Excelente. Um comentário final antes da nossa prece, né? O André comentou aqui, né, do nosso Arraiá, do Musicarte. Semana passada com o Carlito a gente falou justamente lá do Sephora, que ajuda os moradores de rua. A gente tem o atendimento fraterno, a gente tem tanta coisa, né, tanto jeito de ajudar, né,
que a gente acaba vendo o Zilda como uma pequena sociedade, né, em que cada um vai fazer aquilo que, né, que toca mais o coração, né, que se identifica mais, né, e uma pequena sociedade em que a gente nunca para de ajudar, que é exatamente isso que a gente tem que fazer agora. Ajudar. É o momento que a gente tem para isso. Isso mesmo. Então, muito, muito importante, muitas pessoas trabalhando nesse arraiá, assim como no ano passado, né, que foi o arraiá de verdade, né, muita gente trabalhando, e é assim que a gente vai modificar o mundo. Primeiro nós mesmos, família, o bairro, nossa comunidade, e a gente vai em frente a cada dia, a cada passo. Então, finalizando aqui a nossa noite, a gente quer convidar a todos, mais uma vez, para a gente lembrar da nossa casa bendita, que é o Zilda Gama, que se nós estivéssemos lá agora, estaríamos ali nos preparando para o passe, e naquela ambiência sempre muito positiva. Vamos nos lembrar disso agora. E na nossa prece, vamos nos abrir a porta do nosso coração, da nossa alma, para receber as bênçãos e a energia que vem do alto. Então, vamos lá, convidando a todos mais uma vez para elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer. Mais uma vez, obrigado, Senhor. Somos, mais uma vez, muito gratos, porque encontramos neste grupo, nesta comunidade, nessa reflexão de hoje, o apoio e o espaço necessário para observarmos nossos erros, nossos acertos, pensarmos em nossas vidas, identificarmos o que é bom e o que gostaríamos de melhorar. E nessa interiorização, encontramos hoje o momento perfeito para que possamos realizar a mudança que queremos. Com a sua ajuda, com a sua harmonia, o seu amor, sabemos que poderemos ir adiante. Que poderemos, com o nosso exemplo, com a nossa atenção voltada para o bem, poderemos trazer mais pessoas junto conosco. E todos juntos faremos de nossas famílias espaços melhores, de nossos bairros, de nossa comunidade, e assim por diante, até que todo o nosso querido planeta esteja na tão prometida regeneração. Que o Senhor continue nos inspirando, alimentando a nossa fé e oferecendo-nos serviço, para que, com as mãos marcadas, possamos ser cada dia melhores. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais um dia glorioso da bênção da vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito inspirado, muito bonito, Rony. Tomei meu passe. Muito bom. Muito bom. Bom, a gente ainda está transmitindo aqui, mas esse final tem sido tão legal a gente conversar. E as pessoas também reagindo aqui à noite, né? A nossa essa vibração toda, né? Isso tem sido muito positivo para todos nós, esses momentos aqui da palestra. Faz muito importante isso. É muito importante esse momento, essa tua prece. E eu acho que você fez muito bem a conexão com a casa, né? Todo mundo agora se imaginando indo para a sala, tomando seu passe, tomando
Sabe, eu não sei se eles fazem, mas a aguinha, eu ponho uma aguinha aqui para mim e tomo depois. Uhum. Você pode colocar a aguinha Então, sempre aí, na hora que você estiver participando com a gente aqui, coloca a aguinha. Pode ser uma garrafinha, e aí você deixa a água para fluidificar, porque os seus mentores, né, os mentores, nossos mentores estão conosco agora, né? Estão nos uhum, ajudando a sim. manter essa sintonia, a receber água fluidificada. Então, se não colocou, fala, ai meu Deus, esqueci água, não se preocupe. Vai lá agora, pega uma água, faz um Pai Nosso, que vai fluidificar e você poderá tomar sua água. É muito bom. E uma coisa que a gente sempre lembra, né, Rony? Hum, Vir participar aqui das lives é importante, mas também fazer o evangelho no lar, né? Não é muito, verdade? muito. Muito. Então, escolhe um dia, faz o evangelho no lar. E a gente sempre conta o seguinte para eles também, Rony, que este momento, a psicosfera do planeta, né? Infelizmente, a psicosfera está passando por um momento difícil, porque nós estamos Uhum, tendo muito desencarne, uma situação difícil. Então, é sempre muito importante que a gente faça esse evangelho no lar, para a gente equilibrar a casa da gente. Porque, às vezes, se vocês observarem, em épocas como essa, a gente tem um pouquinho mais de dor de cabeça, às vezes a gente tem uma pressão craniana maior. Por quê? Porque a psicosfera está numa situação diferente. Nós nunca vivemos uma pandemia, nós estamos vivendo agora. uhum, E eu sempre recomendo também o seguinte: não é para ficar desinformado, assistir o jornal, ler o jornal. Mas toma cuidado para não ficar o tempo inteiro, porque senão é o tempo inteiro falando coronavírus, 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 coronavírus. Das 7 da manhã até as 10 da noite, a gente vai ficando não dá, né? oprimido. Não Dá. pode, a gente vai se oprimindo, a gente vai se sentindo, meu Deus, isso não vai acabar, e eu não saio, e como é que vai ser? E é o número X, Y, Z. Então a gente tem que saber, ninguém está dizendo para se alienar, é um número triste, extremamente triste, mas a gente não pode ficar só nessa vibração. Então a gente tem que pegar um livro para ler, né? Você falou um livro aí que recomendário dos lírios, não foi? Uhum. Deixa eu Um pegar livro para aqui. ler. Aí o Rony passa o nome para vocês de novo. Pega um livro, faz fazer uma leitura. Vai ouvir uma música. Vai ouvir uma música tranquilo, faz muito bem. Ninguém, e todos nós temos que ter consciência do movimento sanitário, saímos de máscara, nos protegemos, né? Fazemos a nossa asepsia sempre, mas temos que ter também a consciência de que se a gente ficar nisso o tempo todo, é complicado. Ainda mais algumas É, televisões de canal fechado, tipo Globo News, elas abriram um canal para todo mundo. Então, se você deixar só em canal de notícia, vai ser das é. 6 da manhã a outras 6 da manhã só falando de Só, coronavírus. Então, para vocês não se oprimirem, é, não, e precisa dosar, né, Ron? Tem isso aí. notícia, música, uma leitura, fazer um evangelho, vai dosando a vida. Vai dosando a vida. Trabalhar, né? Trabalhar remoto. Quem está trabalhando remoto, ter o seu momento de trabalho remoto. E ir dosando devagarinho a vida, porque senão a gente vai ficando muito É. oprimido demais. E aí a gente, aquilo que te dá atenção, é só aquilo que vai existir, né? Exato. O livro Quando os Lírios Voltarem a Florir, uma sugestão aqui da Cristina Rocha, irmã da Marli, hein? Manda Marli. Falar nisso, Cristina Rocha, maravilhosa. Ela vai É, no trabalho que a gente faz, fala sobre respiração, né, Cris, muito bom. Ela fez uma palestra do medo, não fez, Rony? fez, fez. Fez, Fez fantástica a fez. palestra dela. Tá lá no Tá lá no Face. Face, vão lá ver no Face que a palestra da Cris vale a pena. E as recomendações de livro dela, com certeza. Isso aí. Muito bom. A gente finaliza aqui com um comentário da Márcia, que acabou de chegar, porque é sempre estimulante, né? A gente vê um monte de notícia ruim, um monte de notícia triste aí, de tudo, de corrupção, de tudo. Quando vem uma notícia boa, a gente tem que compartilhar. Então, esse depoimento aqui, pedindo permissão para Márcia para ler aqui, para a gente finalizar, né? Amo esse Zilda, gente. Gratidão eterna por vocês, por ter vocês na nossa vida. Minha família é tudo para mim. Então, depois desse comentário, né, Uma que coisa é boa. muito bom e que tá assim cheio de exclamação porque tá emotivo mesmo.
Então a gente finaliza hoje, finaliza agora a nossa transmissão, agradecendo a presença de todos, porque nós somos a somatória dessa comunidade. Somos porque estamos todos juntos, né? E é nesse sentido que importa a nossa união, não separados, mas unidos. Então a gente agradece e a gente aguarda vocês no apoio à casa, através do Arraiá na Sacola, nas nossas transmissões e em outras ações também que a gente está levando adiante. A gente espera vocês, ok? E André, muito obrigado. Tchau, muito obrigado. É isso. Um Tenham abraço a todos todos. Tchau, tchau.